Olá, chega mais! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Broadcast nas redes, aqui nas redes sociais da Agência Estado. O meu nome é André Marinho, eu sou editora assistente de internacional aqui da Agência Estado e eu estou muito feliz de voltar aqui nesse espaço para conversar com a Karina Saad, que é Country Manager da BlackRock no Brasil. Olá, Karina, seja bem-vinda. Oi, André, é uma grande honra estar aqui com vocês, um veículo que é reconhecido como sendo uma referência em mercado de capitais. É um grande prazer estar aqui com vocês. Legal, muito feliz de recebê-la aqui. Olha, antes de começar, eu quero fazer um aviso, pedir para todo mundo seguir a gente nas redes sociais. A gente está disponível no Twitter, agora X, a gente está disponível no LinkedIn, em todas as redes sociais possíveis, no Instagram também, @Agência Estado. Não deixe de nos seguir. Mas vamos lá, bora conversar, porque eu acho que a gente está num momento muito oportuno para a gente conversar com a maior gestora de ativos no mundo, né? A gente vive essa virada aí no cenário de política monetária global, com os Estados Unidos mantendo juros em níveis elevados, aparentemente já pararam de subir juros, ou possivelmente vão voltar a subir, mas se subir vai ser um ajuste residual aqui para frente, mas pelo momento a frase, né, que tem circulado aí nos mercados, que virou um mantra dos investimentos, é o higher for longer, os juros altos por mais tempo. Até porque não só a inflação dá sinais de uma certa persistência lá nos Estados Unidos, mas a economia está muito forte, né, Karina? A gente vai conversar com isso, esse vai ser o tema central aqui da nossa conversa, mas antes, a gente não pode fugir do tema que acabou dominando aí os mercados e o noticiário nos últimos dias. Israel. No final de semana, o grupo palestino Hamas fez uma série de ataques aí brutais a alvos em Israel, e isso trouxe algum impacto aí no mercado, principalmente no preço do petróleo. A minha primeira pergunta para você, Karina, antes da gente ir para essa questão da política monetária, eu queria entender se essa questão de Israel, esses conflitos geopolíticos, eles têm algum impacto aí no cenário central dos investimentos do mercado financeiro. Excelente pergunta, André. Eu acho assim, vale reconhecer que tem sido uma grande tragédia do ponto de vista humano, né? Um grande impacto em termos de crise humanitária e a gente aqui tem uma empatia muito grande por todos que estão passando por isso. Do ponto de vista de mercado, o que a gente vê é que, em geral, apesar da incerteza que vem com esses eventos geopolíticos, esses eventos por si só, historicamente, não representam um grande impacto do ponto de vista de mercado. E a nossa visão é que ele não muda de forma significativa a nossa tese de investimento. O principal canal de contágio seria, de fato, o preço de petróleo, mas o impacto tem sido muito pequeno até então. A gente está observando, tá? Se houver um aumento significativo no preço de petróleo, que seria decorrente do impacto na oferta, né, uma redução na oferta de petróleo no mundo, isso causaria um impacto inflacionário nos principais mercados desenvolvidos, o que aumentaria ainda mais a necessidade de manter uma política restritiva monetária por mais tempo, né? Então, esse seria o canal de contágio. Como esse já é o cenário base dos mercados no atual momento, a gente não vê um impacto significativo, não tem uma mudança na tese de investimento. Sim. Em relação aí, puxando esse gancho da inflação, nos últimos dias, alguns dirigentes do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, eles chamaram atenção aí para essa recente escalada dos treasuries, dos juros dos treasuries, disseram aí que esse aperto nas condições financeiras, ele acaba fazendo um pouco do trabalho do Fed, né? Então, aí sugerindo que, eventualmente, pode ser que eles não precisem subir juros, porque o mercado já está fazendo isso para eles. Na sua visão, vocês esperam, a BlackRock está esperando mais algum aumento de juros, ou o ciclo de aperto monetário acabou por aqui e o que importa agora é a duração dessa política restritiva? Como é que vocês estão vendo isso? A nossa expectativa, a gente vê o ciclo de aperto monetário como sendo próximo ao fim. A gente ainda está esperando mais um aumento residual do Fed nas taxas de juros em novembro, mas vai ser um aumento pequeno. Então, a gente acha que a gente está muito próximo ao pico, tá? E a nossa visão é que esse aumento vem em decorrência dos dados de mercado de trabalho que saíram na última sexta-feira. O processo desinflacionário que estava ocorrendo na economia norte-americana, ele está perdendo um pouco de tração. O movimento da inflação de 8 para 4 ele foi muito rápido. De 4 para baixo, ele está sendo mais lento. Isso está sendo dificultado pela resiliência do mercado de trabalho e também pelo preço no aumento de petróleo. Então, a gente está vendo o aumento do preço se refletindo também nessas expectativas de inflação. Então, a gente acha que o Fed ainda faz um ajuste pequeno, mas que a maior parte dos ajustes já estão para trás.
Sim, e cortes, nem pensar por enquanto, pelo menos no curto prazo, como vocês esperam um corte aí, essa virada para uma política menos restritiva em 2024? O Fed tem sinalizado que ele vai manter as taxas altas por um período mais extenso. Então, o mercado agora está precificando o primeiro corte no terceiro trimestre de 2024. A gente acha que essa é uma expectativa otimista. A gente vê os primeiros cortes mais no final de 2024. Então, a gente acha que tem um período muito longo em que as taxas ficam altas por um tempo. Entendi. E a BlackRock ela tem feito uma recomendação aí de uma exposição lá na renda fixa americana, né, nos treasuries mais curtos e uma cautela maior em relação aos treasuries né, de prazo mais longo, né? Como é que essa recomendação de vocês aí conversa com esse cenário econômico atual que a gente conversou? A gente acha que a maior parte do aumento de juros já está precificado na parte mais curta da curva, mas ainda não está totalmente precificado na parte mais longa. Então a gente vê a curva americana continuando a inclinar, né? Esse processo já começou, por algumas razões, no fundo, né? A gente vê que a emissão dos treasuries vai continuar elevada, né? A previsão é de mais ou menos 350 bilhões de dólares de emissão esse ano, 700 bilhões de dólares nos próximos anos. A gente vê menos compras de treasuries, menos demanda pelo governo chinês, por uma questão geopolítica, né? Então a gente Uhum. acredita que essa curva vai continuar a inclinar e que a parte mais longa da curva ainda não precifica toda essa inclinação. Por isso é que a gente tem recomendado que os clientes permaneçam, no fundo, entre a parte de 3 anos e 7 anos da curva, que a gente acredita que é a parte mais atraente agora, e ainda evitar os vencimentos mais longos. E como é que vocês veem também o cenário de Europa, lá no outro lado do Atlântico? Esse cenário também é parecido? Vocês também recomendam aí a recomendação de investimento ela é parecida, por exemplo, para os ativos europeus? Na parte de renda fixa, a gente gosta do mercado de Reino Unido, tá? A gente gosta dos Sim. gilts, a gente acha que é um mercado que também já está precificando bastante coisa, mas a gente não está recomendando investimento nos mercados mais periféricos. Aham, aham. E em relação também, vocês têm falado bastante nesses últimos meses aí em relação ao Japão, né? O Japão, aliás, que é o único dos desenvolvidos que não nem começou a apertar a política monetária, então é um pouco um ponto fora da curva em relação aos mercados desenvolvidos. Como é que vocês veem essas perspectivas aí para eles? Vocês recomendam exposição lá também? Justamente pelo momento de política monetária no Japão, a gente acredita que o Japão está entre os mercados desenvolvidos que são mais atraentes, né? E a gente Uhum. acredita até, inclusive, que seja um momento oportuno para a exposição em renda variável, que isso vai Sim. se traduzir em maior crescimento e que a gente vai ver um movimento positivo nas ações japonesas. Então, a gente tem recomendado a alocação no mercado japonês em ações, É, dado esse momento no ciclo monetário. sim. É uma mudança forte em relação aí que a gente tem visto, vinha vindo nas últimas décadas, né, de um marasmo aí nas ações japonesas, e aí agora essa virada aí de você. Mas eu acho que a gente também precisa trazer um pouco essa discussão para o nosso quintal aqui no Brasil, entender um pouco que o Brasil, né, foi um dos primeiros a subir juros, também é um dos primeiros a cortar juros. Como é que vocês veem nosso país posicionados para esse momento aí de virada de tudo isso que a gente conversou sobre a política monetária americana? O Brasil está bem posicionado para atrair o investimento estrangeiro nesse momento? Olha, André, eu acho que isso tudo é muito interligado, né? Porque, no fundo, a discussão de orçamento de cortes que o Banco Central brasileiro terá vai ser muito interligada ao que o Fed fará, né? Então, num cenário em que o Fed mantém as taxas de juros a 5% em dólar por mais tempo, a gente vai se questionar o quanto que o Banco Central no Brasil vai poder cortar a taxa de juros local em reais e sem enfraquecer a moeda ou sem afastar o capital do país. Então, no fundo, eu Sim. acho que assim, o mercado como um todo ele precisa ter mais visibilidade na política monetária americana para que os fluxos de capital para o Brasil fiquem mais estáveis, né? Ou fiquem, pelo Sim. menos, mais transparentes. Tendo dito isso, eu acho que o Brasil está passando por um momento interessante. Como você mencionou, o Brasil está mais avançado em termos de política monetária do que vários mercados desenvolvidos, né? A gente já começou esse ciclo de afrouxamento e o debate, a discussão é o quanto vai. Segundo, aquela percepção de risco de cauda que a gente teve logo após as eleições, ela já sumiu, né? Acho que, em geral, os estrangeiros estão confortáveis com as instituições no Brasil, com a direção, que tem sido dada pela administração atual. Existe uma questão fiscal, obviamente, mas aquela percepção de risco extremo, aquela possível questão de que o Brasil possa virar Argentina ou Venezuela já está fora da mesa, né? Isso já está fora de discussão.
né? E certamente, do ponto de vista demográfico, o Brasil também está numa posição muito favorável, né? O Brasil tem uma população que está crescendo, existe uma tendência demográfica favorável, e isso será um impulso para o mercado brasileiro também, do ponto de vista fundamentalista. E como é que essa escalada recente aí dos preços de commodities, sobretudo petróleo, ela vem a beneficiar aqui o Brasil? Acho que menos, André, assim, como no final, no Brasil, existe uma política em que nem todo um aumento de commodities em todos os setores é repassado para o mercado brasileiro, eu acho que é um fator menos relevante. Eu acho que o que a gente vê no Brasil é, é, é muito mais uma questão de como o Brasil é posicionado versus outros mercados emergentes, né? Então, o Brasil tem se beneficiado muito disso do ponto de vista relativo. Antigamente, as pessoas que queriam investir em mercados emergentes falavam muito de China. Hoje em dia, esse mercado já tem menos apelo, é um mercado menos transparente, está passando por um momento macroeconômico mais difícil, é um mercado que não tem um benefício demográfico, então muita gente hoje em dia que investe em mercado emergente olha menos para a China. Antigamente Sim. se investia em Rússia, pós-conflito Aham. na Ucrânia já não é mais um destino de investimentos. A Índia é um mercado que tem tendências fundamentalistas muito favoráveis, mas é um mercado que está extremamente caro. Então, hoje em dia, Sim. quando se fala de investir em emergentes, o fluxo de capital vem de uma forma predominante para México e para o Brasil. E o Brasil tem se Uhum. beneficiado muito disso do ponto de vista relativo. Então, a discussão muito mais é como o Brasil é posicionado relativo a outros emergentes. Karina, como nesse contexto aí que vai se desenhando e parece muito negativo, ou pelo menos que implica desafios aí estruturais para o mercado de ações, como investidor do mercado acionário, ele consegue encontrar oportunidade no ciclo atual? Sim, eu acho que a grande questão para o investidor no mercado acionário, olhando de uma perspectiva global, né, é se o Fed consegue o famoso pouso suave ou não, né? Sim. E eu acho, André, assim, do ponto de vista histórico, não é provável que o Fed consiga esse pouso suave. Quando a gente olha os últimos 140 ciclos de aperto monetário, pelo menos de aperto monetário na magnitude que a gente viu nesse último ano, né, o que a gente vê é que 75% das vezes ele acaba em recessão. Então, a gente acha que o cenário mais provável, de fato, é uma recessão nos Estados Unidos, ainda que ela não seja profunda, ainda que ela não seja duradoura. E nesse cenário, a nossa recomendação é que no mercado de ações o investidor permaneça defensivo, focado em ações de qualidade. Por exemplo, ações, por exemplo, do setor de energia, né? A gente recomenda uma postura com menos volatilidade. A gente, inclusive, tem algumas estratégias de menos volatilidade no mercado acionário. Então, uma posição ainda mais defensiva, mas que a gente acredita que vai ser a posição mais adequada nesse momento atual. O que a gente vê também, quando você olha o S&P 500, é que tem uma grande divergência. Tem 8 ações no S&P 500 que subiram muito e as demais Uhum. ficaram bem flat, né, como a gente fala, assim, não tiveram um grande Sim. movimento, né? Então a gente acha que vai haver uma convergência dentro do S&P 500, porque esse tipo de tendência não é sustentável. Então a gente está falando para vários investidores que essa tese de convergência também é uma tese bem atraente quando se olha o mercado de ações americano. Mas, em geral, a gente recomenda uma posição defensiva. E, por exemplo, áreas como ações muito intensivas, né, muito expostas a desenvolvimentos, desdobramentos de inteligência artificial. Isso é uma área de oportunidade aí interessante? Como é que vocês enxergam? A gente vê alguns temas que não são vinculados ao ciclo econômico, que a gente chama de mega tendências, né? São temas que já estão em andamento, que a gente acredita que devam permanecer, porque são forças estruturais que vão moldar o futuro do mundo. Inteligência artificial é uma delas, energia limpa é outra, urbanização é outra, infraestrutura é outra. Esses são temas que a gente acredita que são estruturais e que não são vinculados ao momento econômico em que vivemos. E a gente acredita que eles têm um espaço, sim, na carteira. Ainda que não seja a carteira como um todo, não seja o núcleo da carteira, tem um espaço aí, uma parcela da carteira que deva ser alocada a esses temas. E, Karina, quando você fala em possível recessão aí nos Estados Unidos, vocês enxergam essa recessão começando agora, já no curto prazo, esse ano, no próximo? Como é que vocês veem isso, o cronograma em relação a isso? A gente acredita que ela só se manifesta no ano que vem, porque os dados ainda estão muito fortes, né? Mas quando você olha, por exemplo, o segmento industrial da economia, ele já demonstra um enfraquecimento, tá? Então tá todo mundo olhando o mercado de trabalho, tá todo mundo olhando taxa de desemprego, participação no mercado de trabalho, e as pessoas estão olhando menos os lucros corporativos, a produção industrial, que são dados que já estão enfraquecendo.
tá? Sim. Ainda que não sejam dados recessionários ainda, mas provavelmente eles só vão se demonstrar de uma forma mais clara o ano que vem. Essa temporada de balanços corporativos que vai começar agora, referentes ao terceiro trimestre, vocês já entendem que elas já vão começar a refletir esse cenário mais difícil? Ainda não. Os dados ainda estão bons. A gente acredita que essa temporada não deva ter nenhuma grande surpresa negativa, tá? Mas o que a gente vê é que o crédito para o setor corporativo nos Estados Unidos ele está diminuindo bastante. Então, com Aham. o tempo, isso eventualmente vai se manifestar nas margens corporativas. Esse aperto de crédito como efeito mais do aperto monetário do que necessariamente por aqueles episódios bancários que a gente teve. No fundo, mais pelos episódios bancários. A gente tem visto que com os episódios de março, houve uma grande consolidação bancária no mercado americano, né? Obviamente, impactando mais, de uma forma mais expressiva os bancos regionais e não os bancos grandes nos Estados Unidos, mas que ele iniciou com essa consolidação um momento de redução no crédito bancário, né? Na medida que os bancos compram outros bancos, eles acabam reduzindo o crédito como um todo do sistema. E isso já está se manifestando nos dados do Fed. A gente acredita que isso deva permanecer por mais um tempo. Legal. A gente vai encerrando aqui a nossa conversa. E aí eu queria, né, para a gente poder discutir um pouco sobre essa questão mais do Brasil, né, sobre nosso quintal, como é que você enxerga, né, que está a imagem brasileira, né, do Brasil para o investidor estrangeiro, do ponto de vista, por exemplo, do fiscal, que um dia já foi uma preocupação muito grande. Como é que você enxerga esse momento da imagem no geral do Brasil? Eu acho que assim, em geral, André, a imagem é de um otimismo cauteloso, né? Eu acho que existem algumas questões assim, que as pessoas estão observando, mas em geral, assim, o investidor estrangeiro já tem muito conforto com as instituições no Brasil, né? E com o comprometimento dos grandes políticos no Brasil, com mais transparência, com uma disciplina. Do ponto de vista monetário e fiscal. Isso tudo é um ambiente muito propício para investimentos, né? Eu acho que assim, agosto foi um mês difícil, mas o saldo do investimento estrangeiro no Brasil esse ano é positivo. Eu acho que o que está atrapalhando muito mais agora são as questões do Fed, e não necessariamente questões específicas ao Brasil. Eu também acho que o Brasil tem um potencial para ser um grande protagonista no que diz respeito ao investimento sustentável, né? Essa é uma classe de investimentos que tem crescido muito lá fora. A gente vê, o ano passado, por exemplo, os fluxos foram 6 vezes maiores do que os fluxos de estratégias tradicionais, e o Brasil tem um espaço a ocupar nesse segmento, né? Um espaço ainda pouco desenvolvido. Karina, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para conversar aqui. Foi muito legal a nossa conversa. Acho que deu para explorar muito desse momento aí de virada que a gente está vivendo nos mercados globais. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, André. E eu volto a reforçar o pedido para quem está nos assistindo para nos seguir nas redes sociais, @Agência Estado. Muito obrigado e até a próxima. Até.